O ano de 2024 começou e com ele um grande antro de positividade começa. Grandes promessas, grandes projetos, grandes objetivos que compõem um completo ciclo cósmico anual de tudo que a gente quer fazer ao longo do ano. Eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou fazer de tudo para que esse seja o meu ano. É um momento lindo de se ver, mas ainda assim, ele é vazio. Calma, essa palavra pode ser muito mais complexa do que ela pode parecer, porque ela não é necessariamente negativa. Na verdade, ela é autoexplicativa. Todo início de ano, a gente passa por um processo que a gente vê que tudo pode ser possível, que tudo pode ser inimaginável, que tudo pode ser desenhado de uma forma que ela possa acontecer da forma mais incrível possível, e com isso, a gente começa a traçar metas. Metas essas que normalmente a gente pensa que ao longo do mês de janeiro, ela começa a acontecer. Ao longo desse mês, a gente consegue pensar: hoje eu vou entrar na academia, hoje eu vou aprender um novo hobby, hoje eu vou fazer algo maravilhoso. Mas ainda assim, é um momento em que tudo é muito embrionário. Embrionário porque a gente ainda tá começando a entender o que a gente quer fazer ao longo do ano. A gente começa a pensar que tudo pode ser bem menos complexo se a gente só tiver força de vontade. Porque a vontade de mudar, ela é muito mais do que só simplesmente a gente mudar nossa personalidade. A gente trabalha muito a nossa essência pra gente pensar que o ano vai ser diferente porque nós seremos diferentes. O ano vai ser novo porque a gente vai mudar uma nossa atitude. Mas essa mudança, ela vem muito sempre esbarrada de positividade. Tal positividade essa que é vazia. Vazia? Por que vazia? Pensa no seguinte, a gente está em um restaurante self-service e a gente pega um prato. Esse prato tá vazio. A gente vai começar a compor esse prato com tudo que a gente quer comer. Arroz, feijão, farofa, carnes, saladas. A gente tá compondo esse prato. A gente tá colocando exatamente o que a gente quer dentro desse prato pra aí sim ele ficar um prato cheio. Só que a gente tem o objetivo de escolher o que a gente quer comer. Então, o prato já estava vazio esse tempo inteiro. Mas assim, isso não é nem algo tão complexo assim de se dizer, porque vazio é muito mais algo inicial do que só simplesmente algo que a gente completa depois. Claro, existem muitos vídeos no YouTube que falam sobre vazio de várias coisas, o vazio do sei lá o que, o vazio do meu... Muito se fala sobre como que esse vazio é um momento que a gente aproveita o nosso momento de solitude. E essa solitude, ela normalmente ela é mal interpretada, pois ela se trata de um momento em que nós estamos parados para poder pensar o como que a gente pode aproveitar esse mundo. E como que a gente aproveita esse mundo de uma forma completamente diferente a cada ano, com a ânsia de ser diferente. Todo ano que a gente para e pensa que a gente não concluiu os objetivos do ano passado que a gente disse que ia fazer em 2022, que era o projeto de concluir o que era para ser prometido em 2021, entre outras vazias promessas que a gente faz, a gente pensa que cada ano a gente pode ser diferente. Mas até então, o que é ser diferente? É ver os seus amigos saindo e dando um rolê, uma foto que você viu no Instagram? É vendo um vídeo patrocinado por alguma empresa, alguma publicidade que mostra uma vida ideal pra você, que você acredita que você poderia estar vivendo naquele momento? Ou é só algo que você deseja estar vivendo nesse exato momento para que a gente possa ser diferente? Pra gente seguir um caminho para poder preencher esse vazio de todas as promessas que a gente faz no início do ano, a gente se baseia em coisas que a gente de fato quer fazer, ou experiências que a gente não conseguiu concluir. E isso, obviamente, é muito mais complexo do que só simplesmente fazer. Claro, fazer é algo interessante, mas eu vou deixar isso mais fácil de entender trazendo uma visão minha. O ano de 2023, ele pra mim foi algo que mudou muito a minha cabeça e a minha concepção de vida. Desde entender quem sou eu, quem eu gostaria de ser, até começar a dar os primeiros passos pra como que isso poderia acontecer. No início de 2023 eu pensei, eu quero ter o corpo bonito. O que eu fiz? Eu entrei na academia e larguei 3 meses depois.
mas isso significa que você não tá cumprindo a sua promessa que você disse que faria em 2023. Exatamente, não. Ainda assim, rolou o primeiro passo. Rolou o momento que eu perceberia que, talvez esse ambiente não seja tão ruim quanto eu pensei. Talvez eu experimentar algo que eu nunca fiz seja de fato algo bom. Talvez, se eu ouvir uma música nova, se eu vestir uma roupa nova, se eu viver algo novo em um ambiente diferente, eu perceba que esse vazio, ele tá sendo cada vez mais preenchido. Como? Apenas vivendo. E falando de vivência, o ano de 2023 foi algo assustadoramente bizarro. Sério, eu acho que eu nunca vi tanta treta acontecer na frente dos meus olhos como eu vi nesse ano de 2023. E acreditem, muito mais do que vocês imaginam. Eu até gostaria de citar esses nomes tão pertinentes que poderiam me trazer cliques e visualizações para esse canal aqui, só que eu prefiro me abster de citar o nome dessas pessoas, até porque... Feliz Navidad! E vendo tudo isso acontecer, eu me dei conta de tanta coisa que preencheu o meu vazio de algumas formas que eu também nunca imaginei que poderiam ser preenchidas. Eu nunca imaginei que eu iria ver tanta desgraça na minha frente. Mas vendo tudo isso acontecer, eu acredito que o que eu mais aprendi nesse ano de 2023, além de só simplesmente aprender a lidar com essas desgraças e ver cada coisa bizarra, foi o ano que eu mais me soltei como pessoa. Foi o ano que eu mais me desprendi de tudo o que eu tinha medo, de tudo o que eu achava que poderia ser ruim. Tá gravando isso aqui é algo novo, porque apesar de eu já ter feito coisas muitos e muitos anos atrás, tá aqui na frente de uma câmera olhando pra vocês e falando um monte de coisa que pode não ter o mínimo de sentido, porque isso aqui sequer tem roteiro, é novo. E fazer algo novo é preencher esse vazio. Preencher esse prato com comida que eu jamais imaginei que eu comeria é o primeiro passo para poder falar muita coisa. E de falar muita coisa é fácil, mas será que é tão fácil fazer? Bem, eu entrei na academia, eu conheci muita gente do YouTube que eu nunca imaginei que eu teria contato. Eu vi muita merda acontecendo ao longo do ano para poder me fazer questionar a minha existência. E estamos aqui agora, início de 2024. Eu chego pensando aqui que as minhas promessas eram criar algo novo, me comunicar com as pessoas, eu poder falar sobre as coisas que eu quero fazer. E a pergunta é, 2024, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou preencher o vazio desse ano? A forma como cada um de vocês vai responder isso é relativa. Eu posso dizer o seguinte, esse ano pode ser talvez a grande virada de chave de alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja. Pois eu sei que alguns de vocês estão chegando aqui pela primeira vez e estão ouvindo todo esse papo pensando, mas que porra é essa que esse maluco tá falando? E bem, lá vou eu explicar. Meu sonho com o YouTube sempre foi falar sobre as coisas que eu mais gosto com o papo mais maluco possível, que consiga chamar a sua atenção pra gente poder conversar sobre as coisas mais aleatórias possíveis. Desde como que eu me identifico com algum personagem, até como um certo jogo pode ter mudado a minha vida apenas por existir. Eu vi tanta coisa nesse YouTube ao longo desses anos, tantas pessoas dando a sua opinião sobre o que tá acontecendo, e eu fico pensando, ué, se todo mundo pode falar, por que eu também não posso? Ah, mas é porque outras pessoas já falaram sobre isso, e não tem por que mais uma pessoa falar sobre. Sinceramente, eu penso como esse espaço, como se fosse uma salinha com algum sofá, com alguma bancadinha, com alguns petiscos que a gente vai sentar aqui e a gente vai conversar. Do que seria uma criação de conteúdo se nada fizesse sentido, mas tudo fizesse sentido ao mesmo tempo? É exatamente isso que eu quero fazer nesse ano. Esse vídeo completamente sem sentido preenche o vazio de um monte de ideias soltas e um monte de coisas que eu gosto de fazer. Então, nesse momento eu penso o seguinte, com todo esse papo de louco que eu acabei de trazer, eu pergunto pra vocês, vamos falar sobre alguma coisa legal?
Ou vamos falar sobre alguma coisa que tá acontecendo? Por que não os dois? Eu não entendi onde que você quis chegar. Qual é o sentido disso aqui? Olha, eu não sei. Até porque esse vídeo é vazio.